Olá pessoal, tudo tranquilo? Vamos iniciar mais uma correção das questões da segunda fase da UBMEP, dessa vez no ano de 2023. Hoje, durante toda a tarde, vários alunos de todos os estados do país que se classificaram para a segunda fase da Olimpíada estiveram realizando a prova da segunda fase da UBMEP 2023 e nós vamos, desde hoje à noite e também nos próximos dias, estar baixando aqui no canal a resolução de todas as questões dos 3 níveis 1, 2 e 3. Então, fica ligado, ativa as notificações para que você receba aí em primeira mão a correção de todas as questões desta segunda fase. Nós temos muitos alunos no nosso projeto olímpico que estudam conosco e eles nos trouxeram as informações dessas questões. Obviamente eles não conseguem sair de sala com essas provas, porque essas provas vão ser corrigidas, 2 vezes, pelo corretor regional e também pelo corretor nacional. Mas a gente traz a memória, a lembrança de tudo que eles vivenciaram na prova e assim a gente tenta construir o enunciado do problema e trazê-lo aqui para vocês. Então pode ser que você estranhe como o enunciado vai estar aqui, mas é tudo que os nossos alunos lembram do problema, eles nos trazem essas informações e a gente vai construindo aqui o enunciado do problema, tentando deixá-lo o mais fiel possível àquilo que representaria lá na prova, tranquilo? Então, vamos de primeira questão. Esse primeiro exercício é a questão do trenzinho que apareceu, Então, havia um trenzinho com vários vagões. A informação é que nós tínhamos um trem com 8 vagões e esses vagões estavam numerados de 1 a 8. E as informações que os nossos alunos lembram são essas. Então, o primeiro vagão era branco e na sequência haviam 2 vagões verdes. Então, o primeiro branco, 2 vagões verdes. O quarto era branco, o quinto e o sexto eram verdes. O sétimo era branco. Na lógica, o oitavo e o nono também seriam verdes. Só que na figura só aparecia até o vagão 8, tá? Então, os vagões eram numerados de 1 a 8. O primeiro branco, seguido de 2 verdes. Mais um branco, mais 2 verdes. E outra observação é que acima de todos os vagões de numeração par, havia uma bandeira, tá? Então, todo vagão par tinha bandeira e assim a gente vai tentar desenhar esse trenzinho aqui, obedecendo a essas informações que a questão trouxe, tá? Então, primeiro eles eram numerados de 1 a 8. A questão trazia, a questão trazia só 8 vagões na figura, mas dava a entender que haviam mais vagões, tá? E o primeiro era branco, seguido de 2 verdes, o próximo branco novamente, seguido de novo de 2 verdes e assim sucessivamente. E acima de todos os vagões de numeração par havia uma bandeirinha. Então, acredito que o trenzinho que esteja lá na questão que vocês realizaram seja mais ou menos como esse que está mostrado aqui, tranquilo? Então, nós vamos ao que se pede. No item A, nós temos a seguinte pergunta. Considerando apenas aqueles após o vagão de número 8, qual é o número do primeiro vagão branco com bandeira? Então, a gente vai observar aqui o trenzinho e a gente vai entender que ele quer saber qual é o primeiro vagão branco que vai ter uma bandeirinha em cima após esse vagão de número 8, certinho? Então, o que a gente vai fazer? Vai obedecer aquela sequência de vagões. Um branco, 2 verdes, um branco, 2 verdes, um branco, 2 verdes e assim sucessivamente. E acima de todo vagão par, obviamente tem uma bandeira. Então, a gente já sabe que para ter bandeira, esse vagão branco não pode ser ímpar, tranquilo? Então, a partir do número 8, o que a gente vai fazer? Eu vou completar esse trenzinho com mais vagões, tá? Seguindo aquela sequência lógica. Então, o primeiro branco, o número 1 branco, 2 e 3 verdes. 4 branco,
5 e 6 verdes. O 7 branco, 8 e 9 verdes. O 10 é branco. E como o vagão 10 é par, ele também tem uma bandeira. Então, já está aqui mais do que explícito que o primeiro vagão branco com bandeira após o número 8 é o vagão de número 10, tranquilo? Então, só completando o trenzinho você já conseguiria resolver esse item A. Mas vamos para a redação de como você poderia ter colocado a sua resposta lá. Então vamos lá. Como após cada vagão branco há em sequência 2 vagões verdes, considerando que o vagão de número 7 é branco, os vagões 8 e 9 são verdes. E o vagão de número 10 é branco, obviamente. A sequência é 1 branco, 2 verdes, 1 branco, 2 verdes. E continua. Sabendo ainda que todo vagão par possui bandeira, conclui-se que o primeiro vagão branco com bandeira, situado após o 8º vagão, é o vagão de número 10. Tranquilo? Então está uma redação aí bem simples que você poderia ter utilizado para resolver o item A desse problema. Então, acredito que foi bem tranquilo, né? Coloca aí nos comentários o que você achou desse item A. Eu achei ele bem simples e bem acessível a todos aí que se dedicaram e estudaram. Vamos para a próxima. No item B, ele usa o ano em que estamos e pede a coloração do ano de 2023. Qual seria a coloração do vagão seguindo essa sequência numérica de vagões? Se esse trem tivesse ao menos 2023 vagões, qual seria a cor desse vagão de número 2023? Tranquilo? Então, eu vou trazer novamente o trenzinho para que a gente consiga observar. Esse, pelo que nos foi passado, é mais ou menos o que estava lá na figura do problema, tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Lembra que no item A eu ampliei o vagão, né? Só que como eram poucos, fazia sentido eu desenhar o 9º e o 10º para encontrar a numeração do vagão que eu pretendia. Aqui já não faz sentido, porque são 2023 vagões. Eu não vou desenhar um trem com 2023 vagões. E espero que você não tenha feito isso também durante a prova. Havia sempre um branco e 2 verdes. Um branco e 2 verdes. E assim sucessivamente. Então o que eu vou fazer? Perceba que o vagão de número 1 é branco sem bandeira e o vagão de número 7 também é branco sem bandeira, me dando aqui a entender que do 1 ao 6 eu tenho uma sequência de possíveis colorações e bandeiras e do 7 em diante isso vai se repetir. Então eu vou abaixar esse vagão 7 e 8 só para vocês perceberem que o vagão 1 tem a mesma característica do vagão 7. O vagão 2 tem a mesma característica do vagão 8. É um vagão verde com bandeira. O vagão 8, verde com bandeira. Se nós seguirmos a sequência lógica, nós veríamos também que o 3 é igual ao 9, o 4 é igual ao 10, o 5 igual ao 11 e o 6 igual ao 12. E se você fosse construindo esse trem, você perceberia que essa sequência ela se repete a cada 6 vagões. Tranquilo? Então, se a sequência se repete a cada 6 vagões, o que eu posso fazer para descobrir a coloração de qualquer vagão que tem uma numeração grande, a partir aí do 8º vagão? O que você vai fazer? Vai dividir o valor por 6. E por que dividir por 6, professor? Imagina o seguinte. Eu sei que o 6 é verde com bandeira. O 12 é verde com bandeira. O 18 é verde com bandeira. Ou seja, todos os múltiplos de 6, os vagões com numeração múltiplos de 6, positivos, obviamente, são verdes com bandeira. Então significa que ao dividir por 6... se o resto dessa divisão for 0,
trazendo aqui aos múltiplos de 6, todos eles, ao serem divididos por 6, trarão um resto zero. Se o resto dessa divisão for zero, ele será verde com bandeira. Agora, o 7, se você dividir 7 por 6, vai deixar resto 1. Concorda comigo? Então, eu entendo que o vagão 7 tem a mesma característica do vagão 1. Conseguiram entender? Vamos lá para o 10. Divida 10 por 6, vai deixar resto 4. Então, o vagão 10 tem a mesma característica do vagão 4. Faça essa conta com o 13. 13 dividido por 6 dá 2 e resta 1. Então, o vagão 13 tem a mesma característica do vagão 1. Então, trazendo para essa linha de raciocínio, eu posso descobrir a coloração e posso descobrir inclusive, se esse vagão tem ou não bandeira, comparando com os 6 primeiros vagões, o resto da divisão por 6. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar o número 2023 e vou dividir por 6. E assim nós vamos ter uma redação que poderia ser escrita dessa forma. Nota-se que a cada 6 vagões, a sequência de cores e bandeiras se repete de forma idêntica. Dessa forma, ao dividir o número do vagão por 6 e tomar o resto dessa divisão, pode-se prever a cor do mesmo e também se este possui ou não bandeira. Resto 1 corresponderá a vagão branco sem bandeira. Resto 2 corresponderá a vagão verde com bandeira. Se o resto for 3 ou 5, veja o que aconteceu aqui no vagão 3 ou 5. Olha só, tanto o 3 como o 5 são verdes sem bandeira. Então, se o resto da divisão por 6 for 3 ou 5, vai ser um vagão verde sem bandeira. E se o resto dessa divisão, tá? Só finalizando, for 4, aí o vagão será branco com bandeira. Então, basta que analisemos o resto da divisão. E aí você faria a divisão de 2023 por 6. E esta divisão tem resto 1. Aí você volta na figura e sabe que o vagão de número 1 é branco sem bandeira. Obviamente, concluindo, se o resto de 2023 por 6 é 1, então esse vagão 2023 tem as mesmas características do vagão número 1, que é branco e não apresenta bandeira. Aqui o item nem pergunta se ele tem ou não bandeira, pergunta apenas a coloração, e a coloração nós concluímos que é branca. O vagão 2023 é branco, só que eu coloquei também já aqui que além de ser branco, ele não apresenta bandeira. Tranquilo? Item B? Então, tá aí uma redação que você poderia ter usado no item B. E vamos para o terceiro e último item dessa questão, que perguntaria qual seria o total de bandeiras que aparecem em vagões brancos, exclusivamente brancos, até o vagão 2023. Tranquilo? Então ele quer saber quantas bandeiras apareceram apenas, exclusivamente em vagões brancos, né, do primeiro até o vagão de número 2023. A gente já sabe que o vagão 1 é branco sem bandeira e que o vagão 2023 também é branco sem bandeira. Já sabemos também que a cada 6 vagões a sequência se repete. Tranquilo? Então vou retomar a figurinha, só para a gente lembrar. Vou quebrar lá aqui no 6º vagão, porque a gente sabe que essa sequência se repete a cada 6 vagões. Vou concluir aqui a segunda fileira, só para que a gente consiga perceber que a cada 6 vagões, quantas bandeiras aparecerão em vagões brancos? Só do número 4, né? Então, nos primeiros 6, só apareceu bandeira no vagão de número 4. Na segunda sequência de 6, só apareceu bandeira no vagão branco lá no 10. Então, eu entendo que a cada sequência de 6 vagões, só aparecerá uma bandeira em vagão branco. Consegue concluir assim comigo? Compreendeu? Então, o que eu vou fazer? Novamente, nós vamos usar aquela divisão feita lá no item B.
onde nós dividimos o 2023 por 6, e eu vou saber que lá no item B eu usei o resto. Aqui eu vou usar o quociente da divisão, porque o resultado dessa divisão, o quociente dessa divisão, vai me fornecer quantos conjuntos de 6 nós temos até o 2023. Então, uma redação possível seria a seguinte: nota-se que a cada conjunto de 6 vagões, apenas um deles apresenta bandeira em vagão branco. Tranquilo? Então, na sequência que nós observamos, dentre os 6 que aparecem, apenas um é branco com bandeira. Tranquilo? Então, utilizando do mesmo raciocínio do item anterior, ao dividir 2023 por 6, o quociente dessa divisão foi 337 e o resto foi 1. Esse quociente 337 me diz que há 337 conjuntos de 6 vagões, certinho? Completos. Esse resto 1 a gente já sabe que é sem bandeira, porque ele é o 2023, tem a mesma característica do vagão 1. Então não tem bandeira lá nesse resto 1. Então eu sei que há 337 conjuntos de 6 vagões e que em cada um desses conjuntos só tem um vagão branco com bandeira. Ou seja, há 337 grupos de 6 vagões, onde destes apenas um satisfaz o que é pedido no enunciado. Assim sendo, visto que o número 2023 é branco, mas não possui bandeira, há 337 vagões brancos com bandeiras, ou seja, há 337 bandeiras que aparecem em vagões brancos até o vagão de número 2023. Beleza, pessoal? Então aqui a gente finaliza esse primeiro problema e você pode ativar as notificações, ficar conosco aqui no canal nos próximos dias. Nas próximas horas eu vou estar também baixando a resolução de todas as questões dos 3 níveis 1, 2 e 3. Então fica ligado com a gente no canal, se inscreve, nos dá essa força, tá? A estatística do meu canal mostra que apenas 10% do público que me assiste, né? Menos de 10% é inscrito no canal. Então se inscreve no canal e nos dá essa força para que a gente continue divulgando esse material para vocês, tranquilo? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!